Então, as atividades EAD vão ser provavelmente validadas, né? Eu acho que é o Elias. Oi. Tá com o áudio aberto, a televisão tá por perto, né? A gente tá ouvindo sua televisão. Ou é a Mari, não sei. Ela saiu. Ela vai entrar de novo. Entraram duas pessoas, a Acho que Val. deve ser os baby, né? Valde Val, Cleide, boa noite. Boa noite. Não, não vou dar chocolate pra você mais, não. Só Tá bom. prazer revê-los. eita, quem puder ir colocando. Mari, Já vai colocando no Senhora, chat o nome e vai a colocando turma. no chat aqui, ó. Mari, o José tô lhe Elias. ouvindo. Olha, quer chocolate? Tô trabalhando, professora. Nós também. Nós também. Estamos juntos, boa Coloque o fé. nome de vocês completo e a turma, tá? Aqui no chat, aqui do lado. Fiquem bonitos o tempo todo, porque a gente vai estar fazendo fotos, viu, de vocês. Não, professora, eu tô feiosa hoje, Tá linda professora. como Só sempre. passei, só passei. Já cala a boca. Ó, vamos dar mais um tempinho para entrar mais ó. Pessoal, enquanto a gente vai entrando, me digam aí como é que vocês estão depois do último encontro nosso. Eu tô ótimo. Ai, Graças a Coisa Deus. maravilhosa, Tudo E assim bem. coisa seja. boa. Ô, Amém. Mari, senhora, a sua televisão tá senhora, ligada? eu já mandei meu marido ir assistir no terraço. Tá assistindo o jogo. Ah, pode dizer a ele que o jogo do Náutico começa já já, viu? A seleção de Não, Pernambuco ele não é joga já náutico, já. não, minha filha. Não tem Ó, vira o jeito. seu celular, Olha, Mari, professora. que você tá em pé. A Aí, agora. seleção só joga de Ô, 9h30. professora, Então, é Oi. porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Trufas maravilhosas. Ó, eu tenho nossa. isso aqui, ó, para entregar, olha. Graças Tenho a esse Deus, aqui, Graças ó. a coisa Deus. boa. Aí eu tô falando com a senhora e fazendo Sim, minhas coisas para tá certo. Então, tudo entregar. bem, não tem problema não. Deixe seu celular viradinho, não tem problema não. Perdoada. Essa menina linda aqui de Caixinho é a... Ah, a minha menina? Ah, Não, não, essa essa é é. Val Cleide. É Valdecleide. Primeiro A. Tudo bom, Val? Tudo? Como é que você está, gatinha? Tô bem. Tá conseguindo acompanhar, fazer as atividades? Eu tô não. Ultimamente eu parei de fazer um pouco as atividades, mas vou retornar novamente. Pronto, a gente está com a proposta hoje, certo? Eu e a professora Sumara. Ela está aí com algumas disciplinas, né? Porque ela não gosta só de uma disciplina, ela tem um tanto de disciplinas, né? Não é só Engraçadinha. exclusiva como eu. Eu sou somente geografia, ela está com biologia, filosofia, filosofia não, biologia, física, química. Ensino biologia, física e química, sim. Então, de alguma matéria dessas, vocês têm a Sumara aí como professora, né? Alguma estuda comigo. Isso. Eu sou só biologia. Uhum. Para Valde Cleide, eu ensino química e física. Pronto. Para o Zé Elias, biologia. E eu? Ó, eu vou Mari, eu ensino colocar, biologia, sim. eu vou colocar o vou material que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui. Como a gente está usando o Google Meet, a gente agendou por 50 minutos, então a gente tem que adiantar, porque não pode passar desse horário, né? Para não fechar a sala, tá certo? Eu vou colocar o material aqui, vocês observem para ver se vocês conseguem visualizar. Eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter que admitir o pessoal, né? Ó, entrou o José Paulo. Peraí. Olá, boa noite. Chegou? Entrou? Já bota Chegou lá por para aí. botar Zé para Paulo entrou. Boa noite. Peraí. Boa noite, professora Sumara. Boa noite, José Paulo. Como você tá? Tá bem? Tudo bom, abençoado? Conte aí pra gente como é que você tá. A gente quer escutar sua voz.
Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar aqui a apresentação, certo? Dá para visualizar. Dava, Tá né? de Mas boa. aí você saiu. É, A mas senhora tirou. eu fui peraí. Foi de novo que dá para ver, Márcia, de boa. Pronto, estão vendo? Só um minutinho. Vai, manda para apresentação. Agora Uhum. tá. Todo mundo está Agora sim. vendo? Sim. Tá ótimo. Aí eu vou pedir a vocês o seguinte. Vou pedir que vocês fechem o áudio, a Sumara vai começar, e aí a gente vai passando dos slides e vai conversando com vocês, tá certo? Boa noite a todos. No chat, coloca o nome completo Boa e noite, José a Paulo. turma. Vá, Su, pode começar. Beleza, pessoal, boa noite. Primeiramente é um prazer rever vocês, mesmo que assim pela telinha, tá? A gente tá com uma saudade imensa de todo mundo, da escola, das nossas atividades. E para tentar a gente se aproximar um pouquinho de vocês, a gente propõe essas aulas virtuais, tá? E a proposta da gente hoje é esse chá biogeográfico. Porque vai ser o tema da aula da gente. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre chá e tentar associar cultura popular com conhecimento científico. Biogeográfico, porque vai unir biologia e geografia, tá? Mas a grande pergunta é, para isso, eu queria que Márcia só se acalmasse, né? Com o dedinho dela aí, que ela tá agoniadinha, né? Então, Pronto. isso, tá? Então, essa proposta faz parte de um projeto maior da escola da gente, que é o Alimentando-se de Saberes, né? Então, a gente vai propor várias atividades, tá? Ao longo aí dessa quarentena que ainda perpetuar, fazendo parte desse conjunto de atividades, Alimentando-se de Saberes, tá? Para vocês saberem o porquê que a gente está propondo as atividades e ações diferentes. Agora pode passar, professora, por favor. Aí vejam só, com certeza vocês devem estar imaginando aí que bio é geográfico, porque a gente está associando as duas disciplinas, né, de biologia e de geografia, certo? Essa é a ideia, com certeza, professora. E aí, olha só, tem algumas coisas que essas duas disciplinas juntas, elas vão buscar responder, né? Então, por exemplo, por que existem tantas criaturas vivas no planeta Terra, né? Por que elas estão distribuídas da forma que estão? Tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista geográfico, a gente vai poder tentar responder essas perguntas. Por exemplo, por que elas estão distribuídas de forma diferente? Por que a gente tem uma maior concentração de pessoas na zona urbana de São José da Coroa Grande e uma menor quantidade de pessoas distribuídas na zona rural? Sempre possuíram esses mesmos padrões de distribuição? Por exemplo, lá no começo, a zona rural ela era mais povoada do que a zona urbana. Teve algum momento que isso foi diferente, né? Quais são as atividades que vão afetar esses padrões de distribuição? Por que a gente tem uma maior quantidade de vegetação na zona rural e uma menor quantidade de vegetação na zona urbana? Então, são perguntas que, dos dois pontos de vista, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista biológico, né? A gente pode estar tentando responder essas perguntas, tá certo? Só para a gente entender um pouquinho por que a gente está juntando as duas disciplinas. Então, a ideia desse projeto é a gente resgatar os conhecimentos culturais sobre as plantas medicinais e a sua importância para a saúde nas disciplinas de biologia e geografia ao longo dessa quarentena, certo? Porque, querendo ou não, está todo mundo em casa. E, com certeza, quando a gente começar a parar a pensar um pouquinho, tem alguma receitinha aí da mamãe, da vovó, da titia, utilizando alguma erva medicinal, né? Ou para uma dor de cabeça, ou para uma dor de barriga, ou para diminuir uma febre, e que a gente vai acabar resgatando esse saber, né, cultural que são dos nossos familiares, tá certo? Tá certo, professora Márcia. Vai lá, Su. Então, o que são exatamente as plantas medicinais, né? Então, a planta medicinal é considerada aquelas que têm recursos terapêuticos, né? Aquelas que possam ter algum princípio ativo e possam ajudar a sanar ou auxiliar no tratamento de alguma doença. Então, durante a Covid-19, nessa pandemia que a gente está vivendo, várias plantas medicinais elas podem ajudar no auxílio e combate a alguns males que podem ter surgido, né? O isolamento social, a gente já sabe que, sem dúvida, aumentou vários casos de depressão, de ansiedade, de insônia. Então, isso é uma coisa que está inquietando e incomodando muita gente.
Então, essas plantas medicinais, raízes, frutos, folhas, enfim, eles podem ajudar a diminuir essa sensação, né? A ajudar a combater essa enfermidade, certo? Então, essa é a prerrogativa do que é uma planta medicinal. Ela tem uma função terapêutica, ela pode ser usada para combater alguma enfermidade. Márcia, dar sequência. É porque eu estava aceitando outras pessoas aqui que estavam entrando, viu? Entendi, nega. É porque eu estou sem computador, então tá tudo em com você. Desculpe. Espera. Deixa eu voltar para a apresentação. O computador hoje Só um segundo. Não colaborou comigo. Perdão. Só um segundo. Depressão, ansiedade, tosse. Só uma pergunta. As mães de vocês não botaram vocês para tomar chá de limão, alho, não? Durante esse período, não? Porque logo no começo da pandemia, todo dia, lá em casa, tinha um chazinho de alho com limão. Eu não aguentava mais. Isso foi quase um mês, todos os dias a gente tomando isso, né? Rezava a lenda que é para ajudar, né? A aumentar a imunidade, vitamina C, e a gente não sofre. Então vamos lá. O que é uma planta medicinal? É uma planta usada para o tratamento de enfermidades. Quando a gente pensa em enfermidades, são de coisas simples, desde uma insônia, um sistema nervoso muito acelerado, é aquela dorzinha de barriga, aquele incômodo de gases, para aquela galera que toma uma, né? Aquele probleminha que o fígado adora apresentar depois de um tempo. Então, assim, além de você tomar medicamentos, né, fabricados quimicamente, as plantas medicinais elas podem ter um princípio ativo que vão te ajudar a diminuir ou a combater essas enfermidades. Não necessariamente, não quer dizer que você não vai tomar o medicamento da farmácia, viu, pessoal? Isso é um fator importante. Isso é muito importante, viu, gente? Não é para vocês deixarem de remédio passado por um médico. A planta medicinal ela vem para ajudar. É como se fosse intensificar essa ação, certo? Então, se a gente parar para entender, essas plantas medicinais, elas deram origem a uma boa parte dos remédios que a gente utiliza. Exatamente. Mas é justamente por conta disso, ó, por conta desse princípio ativo. O que é que vai ser o princípio ativo? É uma parte da planta, né? É uma molécula que ela vai ter, bioquímica, que vai justamente ativar lá, né? Agir na parte do seu organismo que é necessária produzir anticorpos para poder melhorar a enfermidade, né? Imagina que você vai ter uma substância, eu preciso de mais vitamina C para um processo de cicatrização. Então, eu tomo muito suco de laranja, fontes de vitamina C grande, porque vai aumentar a vitamina C na minha corrente sanguínea, né, nas minhas células, e essa vitamina C ela vai o seguinte, é como se ela fosse ativar o soldadinho do seu corpo, né, o seu sistema imunológico, e ajudar essa cadeia que está aqui, cicatrização. Né? Essa cadeia que está aí é uma fórmula molecular, né? Geralmente ela é a base de carbono, né? Esses princípios ativos, ele tem como principal função química carbono, tá? Então, essa fórmula aí, eu não sei te dizer exatamente o que é, né? Qual dos princípios ativos são, né? Que pode ser tipo de estimulantes, vitaminas, sais minerais, asteroides, pode tanto estimulante quanto relaxante. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de chás. Porque se você tomar também em excesso, ao invés de ajudar, ele prejudica, tá? Vocês sabem o que é princípio ativo, pessoal? Quem pode dar uma palavrinha? Mãe Elias, cadê o senhor? Quem se habilita? Mãe Elias, cadê o senhor? Pode falar, Maria. Sim, Maria. Agora. Pessoal, quem entrou depois, o William, a Thalys, coloca o nome completo e a série, a turma aqui, tá? Aqui no chat. O que seria princípio ativo? Acho que o próprio nome está dizendo, né? Está ativando um princípio de algum mecanismo de algo desse tipo. Por exemplo, vocês sabiam que a vacina, ela tem como princípio ativo um pouquinho daquilo que você vai curar? Sim. Sabiam? Sim. Não. Sim. Então, por exemplo, a gente toma uma vacina contra o sarampo, significa que aquela vacina que a gente vai tomar tem um pouquinho de sarampo lá.
Eu vi essa reportagem sobre o coronavírus. Pronto. Eles usaram um Como Como é que pouquinho. acontece isso? isso. A ideia é justamente essa. É um pouquinho desse vírus, só que como se eles estivessem, vamos dizer assim, adormecidos. Eles não vão gerar uma enfermidade em você, mas o seu organismo vai identificar que tem um Errado. elemento estranho no seu organismo e vai gerar anticorpos para defender o seu organismo dessa doença. Ou seja, então o princípio ativo vai ser aquela molécula, pode ser um vírus, né, como por exemplo da vacina, ou uma bactéria, alguma coisa, alguma substância que vai dizer à célula, que vai dizer ao seu organismo que ele tem que se defender daquela enfermidade. Certo? Então, Então, nas assim, plantas, perdão, Su, eu te atrapalhar. Nas fala. plantas, isso vai acontecer da mesma forma, sabe? Então, quando a gente está mostrando a importância dessas plantas medicinais, significa que elas têm princípio ativo. A gente utilizando, elas vão causar, né, um benefício. Agora, pode ser o contrário também. Dependendo da quantidade, né, Su? Isso. Se você tomar em excesso, ao invés de ajudar, você pode prejudicar, né? Por isso que tem algumas determinações, que tem algumas plantas medicinais que grávidas não podem tomar, tem uns que podem ter efeitos abortivos, crianças com menos de 6 meses, né? Crianças até os 6 meses, não é indicado tomar nenhum tipo de chá, entendeu? Que pode ser prejudicial para eles. O organismo deles não está disponível para esse tipo de substância, né? Para esses princípios ativos, né? Até porque um bebê, até os 6 meses, ele tem sua imunidade ainda se formando, então ele tem que tomar coisas específicas, né? Você não pode estar dando elementos assim, de qualquer jeito. E aí vem o que está na moda, né? O que é fitoterapia, né? O Gente, que são os alimentos do jornal, fitoterápicos? fecha o áudio, por favor. Tá cortando, professora. Tem alguém com barulho? Quem Feche está seus áudios, por favor. fecha o áudio de vocês, clica na tela E Diana, e o Zé Elias e o de Mariela, que está aberto, e o de Diana também. se vocês quiserem falar, vocês clicam e abrem, por favor. Mari, fecha o seu áudio, deixa só a sua câmera. Deixa eu lavar minha mão. Sim, senhora. Tá certo, nega. De boas. Seu Ferreira. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Slidezinho? Estão? Veja a resposta com ok assim na tela, Su, que eu tirei a minha tela aqui para eu colocar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Só tem, por enquanto tem os nomes deles, né? Acredito que eles estão todos vendo aqui a gente. Pronto, então, dê prosseguimento. Então, o que é fitoterapia? Vocês já ouviram falar, né, desse nome? Medicamentos fitoterápicos, fitoterapia, já ouviram falar? É aquele momento que vocês podem ou comentar no chat ou, de repente, comentar alguma coisa, tá, pessoal? É isso que a gente quer saber de vocês, se vocês já ouviram falar. Por quê? Fitoterapias é um tipo de... alguma coisa que tá aí. Olha, esse negócio que tá me deixando doido, eu não sei mexer muito bem nisso, não. Mas a gente vai aprendendo. Chega, tô suando, eu aperto no botão, sai, depois volto de novo. Pronto. E Diana, tu toca na tela. Tu toca na tela, do teu lado esquerdo vai aparecer um microfone, só tu clicar no microfone. Ah, tá certo, Isso. obrigada. Isso. Mas você Não, abriu nada. e já Clica aí, vê se dá falado certo. que era fitoterapia, é? Quem entrou agora, que eu autorizei aqui, ó, coloca o nome Ok. completo e a turma, tá? Professora, eu coloquei o nome, esqueci E só a série? turma, mas a turma a senhora conhece. Mas bota de novo, A senhora porque sabe, o chat vai ficar aqui para a gente fazer o levantamento Checklist, depois, tá? Isso. Tá ok, vou colocar agora. Pronto. Beleza. Você ia falar, Obrigadinho. Diana? E Diana, aquele momento, pode falar. Ia falar o quê? Eu fiz uma pergunta para vocês. E aí, o que é fitoterapia? Já ouviram falar nisso?
Medicamentos fitoterápicos. Pode Nunca tomar nem isso, ouvi. não tem contraindicação. É medicamento fitoterápico. É, medicamentos fitoterápicos são aqueles que são feitos à base de ervas medicinais, né? Então, fitoterapia é justamente isso, é você fazer uma terapia, um tratamento à base de ervas medicinais, tá? Você vai ter como é que eu vou dizer, medicamentos, os vegetais, tá? Você utiliza os vegetais para poder melhorar a saúde. Você não utiliza medicamentos feitos fármacos, né, com altos produtos químicos, entendeu? Você faz uma terapia feita à base de ervas medicinais. Só que isso é importante vocês saberem que a gente precisa ter muito cuidado. Você não pode fazer isso de forma aleatória. O excesso pode prejudicar. Também, se for menos, pode prejudicar. Tem outra coisa também, que é importante vocês saberem. A questão dessas plantas medicinais, ela tem também contraindicações, tá? Então, dependendo do uso e da quantidade, você pode automaticamente se prejudicar bastante, né? Então, tem algumas ervas, por exemplo, que pessoas que têm hipertensão não podem de jeito nenhum consumir, né? Tem alguns tipos de relaxante que prejudicam, por exemplo, mulheres que estão grávidas, né? Lactantes, problemas de coagulação. Então, assim, a gente acha que tomar um chazinho não vai prejudicar. Depende. Qual é o chá, qual é a dosagem e como você está tomando. Qual é o estado físico que você está. Não deixa de ser um medicamento, só que é natural, certo? Esses cuidados especiais você precisa ter também quando você vai coletar esse material. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela odeia aquele chá de caixinha. Não tem, né, aqueles que vendem no mercado, aquelas caixinhas? Todo mundo já viu, né? Por quê? Pensa comigo. Aquele chazinho foi feito de caixinha, né? Ele tá lá no sachêzinho. Qual é a garantia que a gente tem que aquele produto foi rigorosamente selecionado? Né? Tem alguns tipos de chás que você só precisa utilizar a flor da planta. Um é só a folha, outro é só a raiz, outro é só o caule. E quem me garante que na hora de processar aquele chazinho de caixinha, houve essa seleção realmente? Então, a ideia é que ele passa a máquina, tora a planta, tritura tudo e vem para sua casa. Então, Não estou nesse caso, dizendo... né, o ideal seria que se tivesse a folha in natura, né? Ou a folha, ou a flor, ou a raiz in natura, né? Isso, Só que exatamente. quando não tiver, o ideal é a gente procurar um fornecedor de procedência, né? Não comprar qualquer coisa, né? Exatamente, professora. Isso mesmo. É porque, assim, a cultura da vida da gente hoje em dia é mais na cidade, né? A gente hoje em dia não tem nada em casa, então tudo a gente compra e a gente quer sempre a maior facilidade, né? Então a gente procura sempre o que seja assim o mais confiável possível. Justamente por isso, para você fazer um chá único e exclusivamente daquilo que você quer e não ter bicho, pedaço de besouro, pedaço de terra e vários outros componentes num chá que você nem sabe da onde veio ou o que é, certo? Então você tem que ter Pode passar? certeza. Pode. Pode sim. Ih, rapaz, a gente já está falando quase meia hora. Vai, passa. Então, quais são os cuidados com cultivo e coleta, né? Se você for coletar alguma plantinha, né, você tem que ter muito cuidado de onde é que essa planta tá, certo? Então, não vão pegar assim, plantas que estão próximo de esgoto, de locais poluídos, tá? Não vão fazer feito minha sogra que pegava planta, queria pegar cravo de defunto no cemitério, porque disseram a ela que cravo de defunto aumentava a imunidade. Então, todo cemitério Como é, tem, né? menina? E foi, teve salvar desse não? Cravo de defunto? Cravo de defunto é uma plantinha que tem. Quando eu estava na É uma Bahia, florzinha, né? é uma florzinha amarelinha. Ela com cheiro bem Tá? forte. Cheiro é educação, né? Pronto. Ela tem um cheirinho horrível, tá? E aquela flor amarela bem expressiva. Mas ela tem um no cheiro de cemitério. caatinga, professora Sumara. Aquilo ali fede pra caramba, né? Sim, Cheiro mas forte e foi massa. serve para quê? Resumo da obra. Segundo a galera, o pessoal da Bahia, da tua terra, Márcia, Não. o cravo de defunto é excelente para aumentar a imunidade. Resumo da obra.
O pessoal lá em casa ficou doente, enlouqueceram atrás desse cravo de defunto. Aí ficava naquela história. Da onde, vocês acreditam que a pergunta, minha sogra ficou Isso aí no coçando a cabeça. cemitério, professora. No cemitério é o Pois que mais ela ficou tinha. coçando na cabeça, pensando depois, né? Comprou a erva e tomou o chá e depois ficou. Será que pegaram do cemitério? Mas, meu Deus do céu, será que pegaram do cemitério? Na verdade, quem deu essa ideia foi eu. Bem, a gente não sabe de onde veio o cravo de defunto. Sei que todo mundo tomou ou está vivo. Tá? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Tenham cuidado quando vocês forem coletar ou pegar essas determinadas ervas, saber a procedência de onde vocês estão pegando isso, né? E Não é é importante próximo de esgoto, essa ressalva. É importante essa Ô, ressalva. professora, Oi. Fale. ô, professora, e quando no cemitério tem um monte de pé de árvore assim com fruto, chega da água na boca, a senhora não come, não? Eu como. Porque, Eu não tive problema, não. porque eu mesmo, minha avó mora lá perto do cemitério, eu ia pro cemitério olhar os corpos se decompondo, quando tava aqueles É a ossos. Mari, viu? Aí tinha um pé de goiaba, tinha pé de jambo, banana, manga, oxe, jaca, menina, eu comia que me acabava, mas minha avó me dava Ô, tão Mari, brava. brincadeiras à parte, é interessante até para a gente descontrair, né? Mas o que Simara está chamando a atenção é porque, assim, na verdade, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, né? Que é justamente o mapeamento das ervas medicinais que vocês vão conseguir encontrar no entorno da casa de vocês, ou mesmo no quintal de vocês, né? Aqui em casa eu tenho algumas ervas, sabe? Mas a gente Aqui tem capim também santo, tenho. professor. por exemplo, a água daqui de casa, a água que bota a pia de prato, que lava roupa, a gente tem um lugarzinho que a gente faz ela descer. Então, é um lugar sempre que está sempre muito molhado, né? Então, lógico que você vai ter uma maior quantidade de plantas que vão se desenvolver ali, porque é por conta da umidade. Mas, por exemplo, quando ela coloca aqui essa imagenzinha, esse desenhozinho aqui do esgoto, é muito comum também a gente encontrar na porta da rua, em áreas onde você tem um esgoto a céu aberto correndo, uma série de plantas e que acaba fazendo como a Sumara chamou a atenção, né? Precisou, foi lá, pegou, e a gente não sabe a procedência. Por quê? Porque não é só a raiz que pode estar sendo contaminada, né? Então, por exemplo, tá uma planta na rua, passa um cachorro, faz xixi, tem água do esgoto, passa um carro, joga água em cima e você consome essas folhas, ou essas flores, ou esse caule, ou essa raiz, dependendo do que for utilizado, ela vai estar contaminada. Então, assim, pelo menos aqui comigo na geografia, vocês vão ter que fazer um trabalho que seria a coleta de alguma dessas ervas. Vocês vão começar a fazer a coleta do que vocês têm em casa, dos vizinhos, né? Uma quadra em volta da sua casa. Eu vou mostrar um desenhozinho lá no final para vocês verem como é. E é interessante que vocês mapeiem de onde vocês estão retirando essas ervas, certo? E aí... Ô, Márcia, deixa eu só pegar um ganchinho na tua fala. A atividade da minha disciplina, a atividade que eles vão fazer, na verdade, vai ser de biogeografia, né? Isso. Porque com a geografia ele vai mapear a área. Isso. Para biologia, vocês vão precisar identificar o que é, tá? E eu não quero que vocês pesquisem na internet, não. Eu quero que vocês perguntem ou pelo que vocês sabem. Eu encontrei um manjericão. Vocês estão conseguindo me ver aí? Peraí, rapaz. Sim, a gente consegue. Estão me vendo agora? Sim, a gente tá vendo esse Então. livro aí. Estão me vendo? Sim. Aí, olha só. A gente planejando essa aula, eu achei esse material aqui, eu tenho alguns volumes dele, na verdade, eu tenho de A a Z. Eu acho que não é do tempo de vocês, quando a gente tinha essas coleções, né? Antigamente vendia, passava o rapaz vendendo livro, né? A gente não tinha a internet como a gente tem hoje, né? Na verdade, no meu tempo era assim. Eu tenho um de botânica, comprei durante a graduação. Enciclopédia, né, que a gente chama, né? E aí eu achei interessante, porque a gente pesquisando para fazer essa disciplina, eu fui olhando algumas plantas que eu tenho aqui no quintal, e é mais ou menos isso que vocês vão precisar fazer, ó. Vocês vão ter que pegar a plantinha, né? Colocar... Eu só estou vendo sua foto, viu, professora? Oi? Eu só estou vendo sua foto, não estou vendo planta nada. Peraí, deixa eu... É o livro que ela está mostrando. Deixa eu mostrar aqui, mudar a apresentação. E agora? Não, só estou vendo sua foto, só. Para mim tá... Tá vendo o livro dela, João? Estou vendo agora a professora Sumara. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação. E agora? Tá, continua do mesmo jeito. Eita. Não, mas eu tô te vendo, Márcia, de boinhas.
Deixa eu olhar aqui. É porque acho Eu que ele tá também vendo tô embaixo. vendo ela. Aqui tá Eu tô normal. vendo ela. Deixa eu me vendo com o E livro. eu vejo o livro dela também, ela abrindo. Tudo A ok. gente tá vendo aí o livro. Não, não tô vendo, não. Tá aparecendo todos vocês aqui. E agora, Elias? Ô, José Paulo, olha para cima, Elias para a não, Paulo. apresentação principal. Ou Eu se tô não, olhando toca pra... na tela. Mas não se preocupe não, que eu vou colocar na sequência do slide, certo? Certo. Aí, ó, a ideia é que vocês peguem a planta. Por exemplo, eu botei lá no final uma foto de um hortelã. Essa aqui não é hortelã, não, mas o hortelã vai usar a folhinha dela, né? Então, vocês vão ter que deixar secar, a Sumara vai explicar como é que vai fazer, e vão ter que fazer o desenho da plantinha, colocar o princípio ativo dela, certo? Para mim, quando você... Para mim, não, para nossa atividade, enquanto vocês vão fazendo essa identificação do que usa na planta, vocês vão ter que ir localizando onde vocês encontraram. Por exemplo, vamos supor que no quintal lá do Paulo tenha hortelã-grosso e que na vizinha tenha capim-santo. Sumara tem capim-santo aí no apartamento. Tem um vaso de capim-santo lindo. Não sei por quê, mas tem. Aí, você vai fazendo um mapeamento de onde você foi encontrando aquelas ervas, pelo menos uma quadra em volta da sua casa. E aí, identificando a parte da planta que é utilizada, porque tem plantas que elas são utilizadas só a folha, outra só a flor, outra só o caule, outras a planta inteira, outra só a raiz, certo? Certo. Pronto. Para a geografia, vocês vão precisar identificar o local e qual a parte utilizada. Para a parte de biologia, eu quero saber para que serve. Qual é o princípio ativo dela, em que essa planta vai ajudar, qual é a indicação e se tem alguma contraindicação. De preferência, pelo menos eu gostaria que vocês, nesse primeiro atividade, vocês não pesquisassem na internet. Colocassem aquilo que vocês soubessem de preferência. Na verdade, esse é o ideal, né? Esse é o ideal. O que a gente queria queria fazer era um mapeamento do que existe no entorno da sua casa. Exatamente. E o que é que você acha ou para que vocês usam isso aí? Se vocês usam e para que usam, entendeu? Conversar com as pessoas, entendeu? E falar assim, você utilizava isso para quê? Para uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma febre, o que utilizava de plantinhas naturais, né, de ervas medicinais? Para uma bronquite, né, o que utilizava? Vocês vão encontrar uma sabedoria popular muito, muito diversificada. As pessoas com um pouco mais de vivência que nós, eles têm muita experiência com relação a isso. Tem um slide que está sendo apresentado agora que mostra uma série de tipos de plantas que podem ser cultivadas, né, tanto no quintal da casa como em grande escala para produção, né, para ser comercializado. Inclusive... Ô, professora. Oi. Eu posso pesquisar isso na feira, porque aqui em casa só tem areia. Perfeito, José. Tá ótimo. Porque eu moro aqui na beira-mar, só tem areia. Olha só, isso não é desculpa não, viu? Eu moro no apartamento e eu tenho uma planta aqui. Sim, mas aqui a única coisa que pega aqui é só capim-santo, que tem aqui capim-santo da minha sogra, é sagrado. Você vai começar eu não posso nem passar por perto. Você vai começar com capim-santo da sua sogra, faz o percurso da sua casa até a feira. Mas eu não posso nem chegar perto, professora Márcia. Oxe, só uma pergunta, eu pensava que esse José Paulo era um professor. Acaba com isso, pelo amor de Deus. Ele vai ser, assim ele tem. Ô, professora, eu não posso chegar nem perto do capim-santo da minha sogra. Não, mas negócio com sogra, a gente não chega perto, não. Você faz a foto e pede ela uma folhinha só. Márcia, professora Márcia, é sogra, tu tá doida. Vá não, meu filho, sogra, vá não. Vá não. A senhora está desejando... Nem quero saber o que eu fazia. Um chá do capim-santo da sua sogra, capaz de você ficar doente. Vá não. Ô, professora Sumara. Professora Sumara. Pode falar. O problema é que é santo, é sagrado. Eu não posso chegar perto. Se eu chegar perto, o negócio pega, viu? Fica pelo menos uma foto para colocar no seu trabalho. Então, assim, ó, o seu vai gravitar dessa forma. Você tira aí, seria um primeiro contato que você tem com essas ervas aí próximo de você. Você vai fazer o percurso que você chega até a feira e lá você vai fazer essa identificação dessas ervas e você vai perguntando, fotografando e perguntando para a pessoa para que ela serve, tá certo, Paulo? Certo.
Ok, professora. Tá joia? Obrigado. Pronto. Excelente, tá vendo? Já teve a solução. Então, foco nisso, tá, pessoal? Por favor, não precisa vocês mandarem para a gente uma descrição de Wikipédia, não, tá? De pesquisar na internet, não. A gente quer justamente saber o que vocês sabem e o que as pessoas conhecem. Perfeito. A ideia é associar essa situação, conhecimento científico, com conhecimento popular. Tá? Professora Sumara. Então, a gente vai ter outro encontro para a gente discutir essa parte científica, entendeu? Professora Sumara. Do efeito das plantas. Diga, meu amor. A gente pode saber, pode falar a respeito do boldo, porque o boldo aqui a gente só serve para dor de barriga, viu? Sim. Pode sim. Você vai colocar todas que você encontrar, Paulo. Oi, irmão Paulo. Utiliza aí. Oi, irmão Paulo. O boldo tem certas pessoas que dizem que ele serve para o aborto também, né? Para fazer um aborto logo no início da gravidez, né? Não, aqui, não, serve não. Eu fiquei sabendo que é uma planta, que é uma planta por nome de quebra-pedra, que existe muito no pé das paredes. Hortelã é bom para verme. Vamos fazer assim, a gente vai ter um momento para a gente trazer as informações que vocês encontrarem. Hortelã é bom para verme. Né? Quais são os princípios ativos que cada um de vocês encontrarem, tá certo? Professora, aqui eu posso falar também a respeito do que aqui tem uma planta na minha casa aqui na frente, que é aquela planta que bota aquelas frutas que a gente conhece por coração de negro. É o que mais tem, viu? Aquilo serve também? Só essa planta. Mas é usado. Aquilo serve também, professor? Porque tem que fruta é essa? Eu nunca nem vi. São importantes que a Sumara quer colocar, que é a forma de preparação do chá, certo? Certo. Isso é um fator importante também. Professora Sumara, eu posso pesquisar na internet? Não. É as tarefas que a gente pode pegar aí no colégio. Como é que vai ser? E aí o negócio do trabalho, por favor. que a gente fez. Bárbara, não tá Neide. Diga, Neide. As tarefas, professora, mandou a gente pegar no colégio. Não tem nenhuma prova não, né? Eu não entendi o que Neide falou. As tarefas era de pegar no colégio. Quem não estava conseguindo entrar na internet? Não tem nenhuma prova não, né? A gente vai disponibilizar para vocês. Essa semana, Luciano vai estar indo na escola. A gente vai informar para vocês qual vai ser o dia. Semana que vem. Dia 25. Pronto. Ele já colocou no terceiro ano, dia 25, as atividades que vocês precisarem, que forem disponibilizadas pelos professores, vai estar no dia 25 lá na escola. Vai ser o dia que o Luciano vai para fazer para entregar esse material, viu? No professora, eu mando meu marido pegar, porque eu não posso pegar, não. Isso. Professora, a gente vai estudar online, é? É Tati que está falando? A barraqueira. Tati, olha, infelizmente ainda a gente não tem condição de voltar para a sala. Até o final do mês, o governador ele prorrogou, né, o prazo de quarentena, e esse mês ainda a gente não tem condição de retorno, porque o risco ainda está muito alto, Tati. É verdade. Só uma pergunta. Esse mês requer o dinheiro do cartão? Eu não sei te dizer, mas provavelmente vai entrar ainda, né? Porque enquanto estiver na quarentena, né? Mas o aplicativo está mostrando a última parcela. Oi? Eu não recebi nada. Mas, vamos voltar para o foco da aula, porque essas questões aí só o Luciano que pode determinar, certo? Vai lá, Su. Daqui a pouco pergunta do auxílio. Vai, Su, vamos se preparar. Bora lá, mas eu não tô vendo, não, o slide, não. O próximo slide é sobre os tipos de forma de chá, né? Apareceu? De você fazer o chá? Não. Tá branco meu. Não. Outra pergunta. A maioria das escolas estão indo para onde? Oi, Diana, essa aula ela está sendo gravada e aí a secretaria ela tem acesso. Então, assim, a gente tem que manter o foco na apresentação do trabalho, tá? Ô, professor, esse trabalho que a senhora está falando aí, é para a gente fazer com alguma planta? Isso, vocês vão coletar, não precisa ser a planta inteira, não.
vocês vão retirar algumas, o que puder retirar uma folhinha, botar ela para secar, né? Tem uma técnica, né? Um minutinho. Eu As vou que não mandar. tiverem condição de retirar um pedaço da planta, você vai ter que fotografar para poder fazer o seu trabalho, certo? Mas Sumara vai explicar como fazer a coleta dessas plantinhas. Pois é, e eu vou disponibilizar para vocês um vídeo amanhã com um exemplo de como é que vocês coletam essa plantinha, tá? E como é que você coloca para sacar. A ideia é que você pegue, por exemplo, assim, um galinho, né, que tem assim um pedaço do caule e a folhinha, se tiver flor, ótimo, né? E coloca assim num jornal em um papelão, ou se não, em 2 folhas de caderno, entendeu? Você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Você tem que colocar um embaixo e o outro em cima, tá? E a planta no meio. E colocar dessa maneirinha e um em cima do outro. Para ficar retinho, para a gente poder conseguir identificar qual é a planta. Tá? É assim que a gente faz. É uma técnica chamada produção de escatas, tá? Mas aí eu vou gravar um vídeo mostrando como é que vocês fazem e eu disponibilizo amanhã, tá bom? Porque aí falando não é a mesma coisa de vocês vendo, né? Ver é mais fácil. Porque aí é bom eu peço um vídeo ensinando a gente a fazer em casa. Pronto. É mais fácil. Aí amanhã eu disponibilizo para vocês, tá certo? Oi? Aqui. Eu queria saber das atividades que eu fiz que não estão mostrando como concluídas. Não está mostrando como concluídas? Por Sim. quê? Não, acho que você... Não. Ah, é porque aquelas que estão lá, o formulário, aparece no formulário para mim que você fez, tá? Se você viu aquela mensagem... Vamos terminar. Tem um professor, tem um funcionário da Greca, ele vai entrar logo aqui na sala para verificar como é que está sendo o andamento da aula, viu? Aí daqui a pouco eu vou permitir, mas é só para comunicar a vocês, de que não vai estar somente nós da escola, tá? Tá. Deixa eu só tirar a dúvida da Tati. Ô, Tati, sim. Quando vocês respondem o meu formulário, tá? Eu coloco lá no Google Classroom, aí tem um formulário, não é assim? Aí você preenche. E viu a mensagem no final, aquele cheiro no coração, é porque você concluiu a mensagem. Porque ela não fica... É engraçado, mas é sério, gente. Porque, assim, quer dizer que você respondeu a atividade até o final. Lá, quando eu acesso o Forms, né? O Microsoft Forms, aparece que você respondeu para mim, entendeu? Agora, o que falta é eu chegar lá na sala virtual e dar OK na sua atividade, tá bom? Mas aí já veio já. Por isso que o da professora Márcia também, que eu fiz, não mostrou também como concluída, mas é que ainda falta a senhora corrigir, né, professora? É porque, como eu boto prazo, pode ser que, assim, quando vocês mandam fora do prazo, você não vai receber uma mensagem automática, é só quando finalizar todo mundo agora. Como a gente não pode fechar o sistema, porque se fechar, quem está atrasado não consegue enviar, entendeu? Uhum. Os meus mesmos eu vou olhar o seu caso em especial, viu, amada? Tá certo, Pedro. Então vamos voltar. Vai, Su, infusão. Então, bota o slide aí para ver se tá aí. Tá falando. Eu tô vendo, não, Mas pega o seu aí, então. Vocês estão vendo, pessoal, o slide? Eu tô vendo direitinho aqui. Pronto. Agora tem um que não sabendo não, estão desligando o áudio. Eu não estou vendo nada aí, não. Só estou vendo vocês. Peraí. Deixa eu apresentar de novo. Eu vou interromper. Eu só estou vendo vocês, professora. Pronto, eu vou interromper e vou colocar de novo. Bem, mas de qualquer forma eu já vou falando. As formas do chá, existem várias formas da gente fazer esse chá, né? É uma pena que, por sinal, eu vou até fazer o meu. Então, existem várias formas. Uma delas é o que a gente chama de infusão. Tem chás que eles são recomendados, sim, a forma deles ser feita por infusão. O que é isso? Estou vendo, professor. É você ferver a água, entendeu? Você deixa a erva separadinha, lava ela direitinho, deixa ela separadinha numa xícara, tá? Você ferve a água, coloca a água dentro e tampa. Espera um tempo, 10, 15 minutos, e aí já está disponível, né? Você coa e toma, certo? Essas ervas não necessariamente elas podem ser mastigadas ou ser engolidas, então é só
com a utilização do calor, o calor que vai agir sobre elas vai liberar esse princípio ativo para a água, né? E aí você vai poder ingerir, né? É o famoso chá, certo? Geralmente hortelã é feito dessa maneira. Erva doce já tem gente que indica, né? Tem estudos que indicam que é melhor ele ser feito por decocção. Tá? Decocção, esse é um nome muito bonitinho, só para querer dizer o seguinte, que são ervas ou chás, geralmente raízes, que elas precisam ser fervidas, tá? Você faz como se fosse lá um pré-cozimento dessa planta medicinal. Então você pega um recipiente, uma panela, coloca ela para ferver, tá? Deixa um tempo de uns 5 a 10 minutos, é quase um pré-cozimento mesmo. Tá? Depois você deixa de descansar um tempinho e toma. Por que não é indicado você utilizar panelas de alumínio ou de ferro? Porque elas, quando fervidas, né, quando elas estão em contato com calor, elas podem liberar outros tipos de compostos, tá? E aí ela pode dar oxidar aí o chazinho de vocês, né? E mudar um pouco da sua composição química e o seu princípio ativo ter o seu poder de ação, né, reduzido, certo? Então, vai ter chá que vai ser feito por infusão, ferveu, colocou a plantinha, esperou um tempinho, tomou. E tem chás que vão ser feitos por decocção, que é o pré-cozimento, praticamente, de uma plantinha, tá? Próximo. Isso aí vai depender também do tipo de erva e o tipo de uso que ele vai ter, né? Então, tem uns que precisam ser por infusão e outros por decocção. Tem ervas medicinais que, se a gente for pegar lá da cultura indígena, por exemplo... Professora Silmara. Oi? Existe muitos chás também de casca das árvores, né? Das árvores. Isso. Esse chá, ele é feito... ele é fervido ou primeiro tem que ferver a água, ele tem que ser cozido, ou tem que ser fervido a água e colocar ele dentro? Ô, Paulo, isso é extremamente relativo. Depende do tipo de árvore, do tipo de casca que ele vai liberar, certo? Pessoal, quem está entrando aí na sala é o Arthur. Vamos dar só um oi para ele, Arthur. Olá, Arthur, boa noite. Tudo bom, Arthur? Tudo bom, querido? Prazer participar dessa aula tão brilhantosa, né, pelas duas professoras. Peço desculpa, eu estava em outro evento da escola Fábio da Silveira Barros, aqui da minha cidade, que é do estado, né? Que estava tendo hoje um experimento científico, né? E não ia deixar de abrilhantar a essa aula dessas duas professoras obrigada, brilhantes. Arthur. Eu vou ficar aqui. Pessoal, ele é um dos técnicos da GRE que está nos dando um apoio nesse momento, né, de quarentena, que a gente está, todo mundo em casa, tentando viver um normal, um novo normal, né? Realmente. É um novo normal. É uma adaptação do normal. Com certeza. Vocês, professores, os alunos aí que estão, né, com todo estímulo, são um diferencial, né? E o novo normal precisa disso, dessa força, desse modo, dessa forma diferente de aprender. Mesmo distante, né? Vocês, professores, estão aí buscando novas formas de levar para os estudantes. Parabéns, professores. Parabéns, alunos, e vamos dar continuidade para não atrapalhar a aula. Então, nós estávamos falando, a Silmara estava apresentando os dois tipos de forma. É porque, na verdade, Arthur, a ideia é que a gente faça um projeto em biogeografia, né, utilizando juntando as duas disciplinas, biologia e geografia. E, para isso, a gente está tentando fazer um levantamento do que os alunos têm no entorno, em suas casas e no entorno das suas casas, de ervas medicinais, né? Então, apresentamos algumas possibilidades para a gente conhecer essas ervas e as formas de fazer alguns tipos de chá, né? E aí, agora, o aluno Paulo tinha que apresentar para a gente, porque tem várias plantas, várias árvores, que é retirada a casca dela, né, para fazer o chá, que pode ser tanto por infusão como decocção. Ou seja, algumas podem ser colocadas na infusão tanto com água fria como com água morna, e outras precisam ser fervidas para que o princípio ativo ele seja liberado, né? E aí a gente estava falando que depende muito da utilidade. Então, por exemplo, a canela, ela é uma árvore, né? Ela fica gigantesca, né? Ela vai crescendo e à medida que ela vai crescendo,
o caule ele vai se soltando, que é esse pauzinho de canela que a gente compra, né, nas lojas, né, de ervas que a gente utiliza. Então, ele pode ser, depende do tipo de planta e depende da utilidade que esse princípio ativo dessa planta ela vai ser utilizado, que é justamente o que a gente quer que eles pesquisem para ver o que a gente conhece, né, do saber popular das famílias dessas pessoas, né? Que é um resgate também que a gente quer fazer com relação a esse saber popular, né, Su? Era justamente isso que eu ia dizer para você. É José Paulo que perguntou isso. Vai depender da planta, qual é o princípio ativo que você vai querer, né? O que é que ela vai fazer. E sobre as que você vai trazer para a gente, é isso que a gente quer justamente que você pergunte. Para que serve, como é feito, geralmente como é que a pessoa utiliza, né? Quais são as indicações que as pessoas conhecem, né? A gente quer fazer essa associação dessa cultura popular com o conhecimento científico, né? Você vai trazer essa experiência aí de vida para a gente, para mim, no nosso próximo encontro, a gente poder discutir sobre abençoados, isso. Que é, por exemplo, do hortelã, certo? A hortelã, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Então, ele coloca algumas possibilidades. Por exemplo, o chá de infusão, pode ser retirado também o óleo essencial, né? E aí tem as formas de se utilizar. Então, por exemplo, o chá, para infusão, se colocar uma colher de sobremesa de folhas secas em uma xícara de água quente. Mas a gente que tem o hortelã em casa, você pode colher no fundo da sua casa. Era isso que eu ia falar agora. Isso, não precisa ser a folha seca, né, Marielle? Por exemplo, nessa slide seguinte, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Uma coisa interessante. Vocês sabem o que é óleo essencial? Já ouviu falar nisso? Não. Os óleos essenciais, para que serve? Os óleos essenciais, eles geralmente vão ajudar bastante para você inalar, por exemplo. Pode ser utilizado para massagem. Os óleos essenciais, eles podem ser utilizados para banho, para fortalecer a pele, o organismo. Tem uma cultura hoje em dia tem uma cultura chamada de aromaterapia. Tem isso, aromaterapia, exatamente. Só que os óleos, como a Su está chamando a atenção, a gente precisa de uma quantidade muito grande para poder retirar esse óleo essencial. Então, por exemplo, de hortelã, é muito comum a gente ter o óleo, por exemplo, do girassol, o óleo de soja, o óleo de azeite de oliva, né? Que são prensados, né? Colocados sobre alguma pressão, e essa pressão ela pode ser fria ou ela pode ser quente, né? Para retirar o óleo. Agora, imaginem vocês, por exemplo, a quantidade de óleo que é necessário para tirar, quantidade de folhinhas de hortelã que a gente precisa para tirar 1 litro de óleo de hortelã. Imagine você prensar, amassar essa folhinha. Quando você pega a folha que a gente aperta, não sai aquele sumo? Pronto. Quando você pega, você não fica... Quando você pega uma folha de hortelã e amassa, não fica aquela mãozinha meladinha, né? Sim. Aquilo ali. Agora imagina um monte daquilo prensado de maneira a dar 1 litro em termos de gotículas. Imagina o tanto de folha de hortelã que a gente vai precisar disso para poder adquirir esse óleo essencial. Ó, essa foto que está aí na tela, se vocês estão vendo, foi hoje à tarde que eu tirei para vocês. Eu tenho 2 tipos de hortelã aqui. Tem o hortelã grosso e o hortelã miúdo, tá vendo? Esse hortelã grosso, a minha mãe usa ele para fazer tempero de comida. Galinha, caipira, por exemplo. Ela coloca... Professora. Minha sogra usa para lambedor. Lambedor. Senhora professora Márcia. E professora Sumara, a senhora tocou num assunto aí bem interessante. Muitas vezes a gente faz o chá, né, do hortelã, não é isso? Isso. E tem aquela que a senhora falou aí bem grossa. O hortelã grosso. O hortelã grosso, que é a folha da... Porque quando é feito, ela é diferente, como vocês falaram aí, se usa ela nas duas opções, né? Sim. Tanto na infusão como na... decocção, ou fermento dela, né? Porque na decocção ela é feita para o lambedor, não é isso? Isso. Geralmente o pessoal usa para isso. Não é isso? Ela usa muito para o lambedor. Então ela tem... Então ela pode ser usada... Ela pode ser usada nas duas opções, não é isso?
Aqui a pessoa Ou não? um lambedor. Isso De sim, lambedor, pessoal. de deposição. Não. Isso vai depender de quê? De lugar para lugar e do conhecimento das pessoas. É isso que a gente quer que vocês identifiquem aí porque, na sua comunidade. por exemplo, professora, a macaíba ela serve para muita coisa, não é isso? Isso. Então, para o lambedor, ela é feita ela tem que ser cozida, né? Sei lá o quê. Porque eu não estou entendendo. Tati está falando. Tati, desliga o teu microfone. A gente está entendendo que. Acho que eu estou entendendo o que você está falando. Que para fazer o lambedor, ele só precisa ser cozido. É isso que você quer saber? Ele precisa ser fervido? Não, Aí se chama. Decocção. Professora Silmara, atenda a Tatiane. Quando ela terminar, eu falo com ela. Eu falo com vocês. José Paulo, eu estou tentando entender o que é que tu está falando até agora. É porque, assim, Tati, tem várias formas de se utilizar. Então, por exemplo, ele está dando exemplo que para fazer o lambedor, você precisa ferver, colocar com outros ingredientes, inclusive, né? Então, por exemplo, a manhinha aqui ela faz com mel ou com o melaço da cana, certo? Minha mãe então, você ferve, não ferve com a água, né? Tem determinadas ervas ou determinadas frutas ou pronto. Tem uma outra coisa que manhã usa para fazer um lambedor também. Você já viu falar no coração da banana? Já. Pronto. Esse coração da banana, ela corta esse coração, né, em rodelas pequenininhas, bota o melaço da cana-de-açúcar. Se a gente não achar o melaço, ela compra uma rapadura, raspa e coloca. Não é a água. Para fazer o melaço, a gente vai utilizar outros ingredientes para poder fazer. Então, assim, depende da utilidade para que se fazer. Um exemplo que a Silmara deu acima foi o do chá. Mas tem outras utilidades, né? Então, por exemplo, tem as garrafadas que são feitas com várias ervas, né? Que é feito somente com a decantação das folhas ou do caule, das folhas, das flores, dependendo do que for. O que a gente queria que vocês Só um minuto, professora, que você falou aí. Fale. Decantação. Pessoal, vocês sabem o que é decantação, né? Explique, professora, por gentileza. Sim, porque eu estava ouvindo o Márcia falar, decantação, é você colocar as ervas, você vai colocar alguma coisa, ou álcool, ou água, e vai deixar ele lá. O que é que vai acontecer? Essa água, ela vai penetrar essas ervas e ela vai, né, se misturar, formar uma substância homogênea, e esse concentrado vai ficar no fundo da garrafa, tá? Certo. É porque a gente empolga. Você toma isso aí. Decantação é um processo de separação de misturas, né? Então você coloca as ervas, as vulgas garrafadas populares, ela é feita. É que a gente chama de garrafada, é isso? Isso. Esse é um garrafada, processo, ela é feita por um processo chamado decantação. Você bota um monte de ervas, ou você bota uma coisa que tem a ver com álcool, né? Que vai ajudar a retirar esse princípio ativo mais rápido da planta medicinal, ou você pode deixar com água. Deixa lá um tempo que segundo cultura popular diz, vai deixar curtir, né? Isso. O que a gente chama de curtir é um processo de decantação. Decantação. Do ponto de vista científico, tá? Decantação, exatamente. Fala, Tati. Okay. É isso. A garrafada que a gente faz aqui, eles fazem com vinho, onde bota muito tipo de erva. É para o povo ficar bêbado, Tati. Na verdade, o vinho é um tipo de álcool também, né? É um tipo de solvente, na verdade, né? Então, você pode colocar ele na água, que vai ser mais lento, ou utilizar o álcool cereal, ou algum tipo de vinho. Então, dependendo da utilidade, para que vai servir, você tem alguns tipos de vinho que você pode utilizar. O vinho branco, o moscatel, que é um pouco mais fraco, e dependendo da utilidade, você utiliza outros tipos de vinho. Tem o vinho de gengibre, tem o vinho de catuaba, depende de que você vai utilizar, né? Para que você vai utilizar. Exatamente. Certo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tá dando já 8h26 e a gente marcou esse momento de 7h30 até 8h30, certo? Eu tô super não leva mais. Estão participando, mas a gente tinha só que finalizar e a gente marca. Vai até as 10. Esse jogo é ótimo, viu? Mas o problema é a gravação e o período mesmo do. Isso. Tá certo.
Tá Mas bom. aí a gente vai fazer assim, ó. As Oi. dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocar lá no grupo, porque aí a gente socializa com aqueles que não puderam. E esse vídeo aqui a gente vai colocar no canal do YouTube também, disponibiliza para que vocês vejam depois, tá certo? Tá ok, professor. A gente está fazendo um teste para ver se dá tudo certinho. Aí, olha só, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, mapa mental, catalogando plantas medicinais no entorno da minha casa? Vocês estão visualizando esse slide? Sim, a gente Sim. Aí, ó, é só um esboço, porque a ideia é que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar a casinha de vocês e vão fazer um mapeamento das ervas que vocês encontrarem no entorno dela, ou seja, em volta dela, certo? Pode ser na casa do vizinho, de um parente, de alguém próximo. É lógico que com todos os cuidados, né? Se você vai dar uma caminhada, bota a máscara direitinho, não é para ficar entrando, tentar catalogar aquelas ervas, pode ser árvores, pode ser frutas, contanto que você dê uma utilidade para essas plantas e a utilidade medicinal que ela tem. Certo? Exatamente. Pronto, você vai fazer isso com geografia, o mapeamento, e com biologia vocês vão procurar saber o que é que os conhecimentos que as pessoas utilizam esses vegetais. As ervas. Tá? Exatamente, se utiliza flor, se utiliza o caule, se utiliza a folha, para que serve, se tem indicação, contraindicação. A gente quer saber. Amanhã, sem falta, eu posto no grupo o videozinho de como a gente vai fazer a escata, tá? O gengibre, por exemplo, é raiz, né? Isso. Qual? Exatamente. Gengibre. Gengibre é uma raiz. É a raiz. É o que a gente chama de utilização do rizoma. Professora, me responda só uma pergunta. Pode falar. Aquela cebolinha branca que a gente usa para fazer também um tipo de lambedor, que corta ela e coloca ela com o açúcar e deixa ela serenar. Né? Não sei se vocês já viram. Isso. Ela passaram por essa experiência. Do que a cebola comum, né? E ela não cresce, ela fica pequenininha, né? Não, é aquela cebolinha bem branquinha que serve para muita coisa, né? Isso. Eu não sei o nome dela. É uma cebolinha pequenininha mesmo. Isso. Ela não cresce, ela é menos ácida, ela tem menos acidez do que essa cebola que a gente utiliza para cozinhar, né? Para colocar salada, etc. Então, pelo teor de acidez ser menor, ser menos ácida, então você consegue utilizar. Mas ela é ruim, viu? Oi? Mas é ruim, um sabor terrível. Não. Assim como alho, tem várias utilidades. Ó, pessoal, ó. Só lembrando que na próxima quarta, no mesmo horário, a gente vai mandar o link e vai observando como é que vocês, durante essa semana, vocês conseguiram evoluir e o que vocês vão conseguir ir catalogando, tá certo? Certo. Amanhã a Su coloca no grupo a forma como vocês, o modelo, a maneira de fazer esse caso que chama as folhas, né, Su? O recolhimento e a dissecação das folhas, né? É o termo que a gente chama esse cata. Ô, professora. Na próxima aula, por gentileza, vocês podem acrescentar mais horário, porque esse horário é pequeno demais. Vá até às 10. É porque eu aprendi um monte de coisa aqui. Gostei, viu? Eu gostei dessa junção. Eu gostei dessa junção aí de geografia e biografia. Eu gostei. Eu nem conheci mais a professora Sumara, pelo amor de Deus. A quarentena foi muita coisa, viu? Não sei se a senhora me conheceu também. Eu lembro de você sim, José Paulo. Eu só desejo, sabe o que é a vocês, professores? Paulo. Sucesso. Que Deus abençoe vocês, tá certo? E se não fosse vocês, de forma nenhuma nós éramos alunos. Tá bom? Deus abençoe vocês. William, aqui ficou tão quietinho, William. William aqui, professora. Tem o William aqui. E aí, William? Conseguiu entender? Vai fazer aí a sua catalogação? Amanhã mesmo eu vou fazer. Pronto, pode ir fotografando, se quiser ir perguntando também, tá certo? Gente, ó, queria agradecer a todo mundo pelas palavras, pelo incentivo, só faz a gente saber que tá indo no caminho certo. Desistir jamais, né? Força para todo mundo. Elias, tem alguma pergunta? A Mari, a Tati, os guerreiros que ficaram aí até o finalzinho.
Dúvidas Doutora, todas. eu amei a aula, mas infelizmente nem sempre eu estou com tempo para assistir. Mari, tua câmera tá de cabeça para baixo, Mari. É porque ela tá trabalhando, Paulo. Mari, não tem Tem problema, encomenda. não. Agora. Irmão Oi. Paulo, eu tô com isso aqui para rechear e cobrir. ó. Olha, Mari, quando nós voltarmos, nós vamos isso é encomendar. tentação. Nós vamos encomendar na sua mão essas delícias aí pra gente fazer uma comemoração lá no nosso retorno, viu? Se Deus quiser. Eu tô tão ocupada. É por isso A que gente essa faz uma gravação tá confraternização. ansiosa. Exatamente. Com certeza. Quando a gente voltar, a gente vai fazer festa, né? A gente merece É comemorar uma várias confraternização. coisas. A Uma gente merece confraternização. comemorar por se reencontrar, por estar Ô, Mari, só pra gente fazer uma foto, Mari. Tá bom. Muito obrigada. meus dedos Enquanto todos o Márcia vai ajeitando para a foto, deixa eu dizer para vocês. Muito obrigada Não, por vocês faça logo terem carinha, atendido. tu. Carinha. Eu que agradeço. Pronto. Muito obrigada por vocês terem atendido ao nosso chamado. Muito Eu que obrigada agradeço, por vocês professor. A senhora é estarem 10. chegando junto, porque assim, a senhora escola, é 10. para estar viva, precisa da gente no sentido plural mesmo, sabe? Professores e Certo. alunos. Só a gente, a escola não está de pé não, gente. Precisa de vocês, né? A alma da escola são os alunos. Então, sem vocês, Certo. não tem nada, tá certo? Então, a gente agradece demais vocês estarem aqui com a... É um prazer imenso, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu tenho que pontuar isso o tempo todo. Vocês são nota Eu tô com 10. muita saudade mesmo. Eu gostei muito de ter visto a senhora, professora Samara. E As duas professoras melhores do mundo. Ganhei o resto da semana. Não fale isso Professora não, que a Márcia. acha, viu? Ela chora muito. Ela é. Ela chora muito. Ela se emociona rápido, ela. Professora Márcia, que Deus te abençoe, que Ele Amém. possa estar abençoando as vossas vidas, a assim vida de seja, hoje da professora Sumara também, das vossas obrigada. famílias, que Deus possa estar expulsando esse mal para bem distante, para a gente voltar logo a se reunir, porque eu preciso concluir, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos concluir, com fé em Deus. Bem, eu Mas também. é só esse Vai ano. fechar.